Corinthians descansado, tá se preparando aí pro clássico contra o São Paulo no domingo e você vê. O primeiro clássico do ano para o Corinthians vir depois de uma vitória sempre facilita as coisas. Os 2-1 sobre o Guarani deu aquela motivada para encarar o São Paulo no Morumbi no próximo domingo. Tanto que tem atacante já projetando bola na rede. Temos um clássico pela frente, o primeiro do ano. Espero também conseguir os 3 pontos lá e poder marcar gols novamente lá também. Outro fator importante é o tempo maior de preparação do que o rival. O Timão entrou em campo na terça, deu folga para os seus jogadores na quarta e terá 3 dias de treinamentos antes da partida. Já o Tricolor joga hoje à noite pelo estadual e sabemos como uma vantagem física pode ser importante nesse momento. Mesmo assim, não vai ser fácil. O Corinthians não vence o São Paulo no Morumbi desde o Paulistão de 2017. No período, foram 11 jogos, com 7 derrotas e 4 empates. Um tabu que já dura 6 anos. O 2-0 foi num ano especial para a torcida alvinegra. Fez parte da campanha do título paulista, com um jogo que ficou conhecido como o Fair Play de Rodrigo Caio, por evitar que o centroavante Jô recebesse um cartão amarelo, quando na verdade tinha sido o zagueiro a atingir o goleiro da sua equipe. O tempo passou e agora o Timão, sob comando de Fernando Lázaro, busca sua primeira vitória contra um grande rival. Fausto Vera, se recuperando de uma entorse no tornozelo, é aguardado nos treinos e pode ficar à disposição. Boa notícia depois das lesões de Maicon e Cantígio, que deixaram o confronto na Neoquímica Arena mais cedo. São dúvidas. Uma presença garantida é a de Renato Augusto, o meia que completou 200 jogos com essa camisa que ele tanto ama. Um sentimento recíproco. É muito especial, porque é um torcedor muito apaixonado, é diferente e ele realmente vive o Corinthians, né? E você poder entrar nesse mérito de conseguir ser chamado de ídolo, que não cabe a mim falar se eu sou ou não, mas chegar até esse ponto. Então quer dizer que meu trabalho foi bem feito, que eu estou correspondendo àquilo que o torcedor quer. Então é um momento especial e cada jogo você receber esse carinho, eu só tenho a agradecer porque tudo que eu vivi dentro desse clube foi mágico e agora chegando aos 200 jogos, espero poder passar ainda um bom tempo ainda vestindo essa camisa. O Corinthians atrás, agora comprou o Yuri Alberto, está bem servido de centroavante, mas lá atrás o próprio Duílio já tinha dito que monitorou o Cavani, o Suárez, esses grandes nomes que poderiam estar no mercado. O Palmeiras está atrás de um centroavante há tanto tempo, né? Mas aí tem certo preconceito, porque o cara tem 36 anos, aí você vê o Cano empilhando gols com 34 aqui no Brasil, o Hulk também tem 35, e aí você vê o Suárez fazendo isso no Grêmio. Que bom pro Grêmio, né? Que os outros não conseguiram contratar e que ele hoje joga no Grêmio. Gente, corintianos, vocês estão bem com o Yuri Alberto e tal, a gente ainda vai se encontrar esse ano. Essa dupla, o Yuri Alberto e o Roger Guedes lá na frente, mas queria eu saber como é que seria a situação de Chico chegando em casa se Suárez fosse pro Corinthians. Se isso acontecer um dia, Chico, toda a sua paixão... Não, agora não dá mais, 2 anos de contrato, não, tá tudo certo. Né, perto do Uruguai, perto de casa. O Suárez é do Grêmio, o Yuri Alberto é do Corinthians, e assim que a vida segue, tá bom, Kalinka? Vamos lá. Tá certo. Agora falando do Corinthians descansado para jogar esse clássico, né? Porque o São Paulo joga só hoje e o Corinthians jogou ontem. Então, na terça-feira o Corinthians jogou. Então, não assim, folgou tá um ontem. tempão. Exato. Os caras ainda folgaram ontem, vão treinar hoje, sexta, sábado, e o São Paulo ainda nem jogou, né? Não, vai jogar hoje o São Paulo. São Paulo ainda joga hoje, e aí depois tem a recuperação. Não tem recuperação, né? Ou não tem treinamento, né? Só recuperação para já preparar o jogo. Não deixa de ser uma vantagem, né? Não sei por que o calendário ficou dessa forma. Provavelmente o Rogério Ceni vai reclamar e com razão, porque nesse início de ano, quando você está, né, no seu status físico ainda não o mais adequado, né? Exato. É natural que você sinta, né? Que você precise preservar. E vai preservar como num clássico? E vai desgastar como num clássico? Ou na véspera de um clássico que você também precisa vencer o seu jogo? Realmente não deixa de ser uma vantagem. Agora, é claro que lá quando a bola rolar no domingo, vai ser muito interessante ver esse primeiro clássico do ano, no caso, para o Corinthians, né? O São Paulo já disputou com o Palmeiras. E até
conseguiu segurar bem o Palmeiras no Allianz, né? Então a vida não vai ser fácil para o Corinthians, né? Contra esse São Paulo novo, em formação, com um novo jeito de jogar, motivado com as contratações, enfim, e no Morumbi, onde o time não ganha desde 2017, né? É isso, o São Paulo encara hoje a Portuguesa e empatou o clássico com o Palmeiras em 0-0. Olha, tem coisa pra gente avaliar, quero ver como é que vai ser esse clássico aí no final de semana. Agora é hora de Corinthians aqui no nosso SC. Bora lá, Fernando Lázaro tá esperando. Olá, fã de esporte. O departamento médico do Corinthians confirmou as lesões de Maicon e Cantilho. Eles que precisaram ser substituídos na partida contra o Guarani na Neoquímica Arena. O Maicon teve uma lesão na coxa esquerda de grau 1, já o Cantilho na coxa direita de grau 2. A recuperação do Maicon deve levar em torno de 15 dias, já a do Cantilho de 30 a 40 dias. Ou seja, os dois não estarão disponíveis para o técnico Fernando Lázaro no majestoso do próximo domingo contra o São Paulo, em pleno Morumbi. Aí o Fernando Lázaro vai precisar recorrer às opções disponíveis. O Paulinho ainda não voltou a jogar. Fernando Lázaro diz que precisa de mais um tempo para a estreia dele, já que ele está desde maio do ano passado sem entrar em campo. Já o Fausto Vera ainda se recupera de uma torção no tornozelo no primeiro jogo da rodada do Campeonato Paulista. Por isso é dúvida para o domingo. Aí vem a opção do Rony, que vem sendo utilizado pelo Fernando Lázaro em todas as partidas. Ele deve ter chances para entrar como titular no majestoso. Aliás, o Rony não foi muito utilizado pelo Vitor Pereira na última temporada. Estaria até mesmo na lista de dispensa do Corinthians. Mas Fernando Lázaro optou pela permanência dele no elenco e ele vem sendo utilizado. E está muito feliz com esse início de temporada. Clássico, né? O torcedor, assim como o torcedor, a gente também pensa que é uma decisão, né? A gente vai trabalhar, vai melhorar o que tem que melhorar para chegar firme no clássico, porque a gente precisa ganhar, a gente quer ganhar. É isso, caso Fausto Vera não volte a tempo, o Rony deve ser titular e Fernando Lázaro deve escalar o meio de campo com Rony, Duqueiroz, Renato Augusto e Adson ou Juliano. Fausto Vera, que teve uma lesão na primeira partida contra o RB Bragantino, pode voltar neste clássico. Não sabe ainda se titular ou no banco. Fato é que Fernando Lázaro deve preparar a equipe para este grande clássico. O Corinthians vem fazendo, desde a última temporada, uma boa campanha em casa, na Neoquímica Arena, com muitos torcedores. Mas quando joga fora, o resultado não vem. Será um grande desafio para o Corinthians e para o técnico Fernando Lázaro. Vamos lá, vamos falar desse Corinthians que, como visitante, tem um aproveitamento muito ruim. Esse é um aproveitamento ruim no geral e no Morumbi desde 2017, pior ainda quando foi a última vitória. O Corinthians tem 2 vitórias no período, 5 empates, 7 derrotas, 26% de aproveitamento. Curioso, porque por muito tempo, aliás, eu vou até perguntar se vocês acham que isso tem valor. Por muito tempo, o Corinthians teve o Morumbi quase como uma segunda casa. O Pacaembu jogava o Pacaembu, mas muito no Corinthians. Tanto que teve aquele racho, o André Santos falando não vamos jogar mais no Morumbi. Quanto à arena, o fato de ter realmente a arena, jogar tanto na arena, o Morumbi virou realmente uma casa de visita. Isso tem peso para vocês nessa queda? Porque não era assim o retrospecto do Corinthians nos anos 10, 2000 e... Não, anos 10 sim, mas 2000 e antes, no século passado. Eu acho que o olhar sobre o Morumbi mudou. O Morumbi, ele sempre foi o estádio do São Paulo, mas ele era um campo neutro nos clássicos, ele era um campo misto, porque era arquibancada dividida. De 2009 para frente, o Morumbi passou a ser o estádio do São Paulo, e o Pacaembu, o estádio do Corinthians nos clássicos, e o Palestra Itália, etc e tal, e depois a Arena, Neoquímica Arena. Então, de fato, o olhar sobre o estádio mudou. Agora, não acho que esse tabu aí de 2017 para cá que o São Paulo construiu contra o Corinthians dentro de casa, tenha exatamente a ver com isso. Eu acho que tem mais a ver com a fase do Corinthians, porque, coincidentemente ou não, 2017 foi o último ano nacionalmente forte do Corinthians. A última temporada foi boa, mas em termos de conquistas foi 2017. Então, o São Paulo ele vem mais ou menos na mesma toada dos últimos anos. Quem mudou o seu patamar na prateleira da hierarquia do futebol nacional, em termos de competição, foi o Corinthians. E aí acho que isso atrapalhou bastante. E vai ser um jogo muito importante, menos pelo tabu. Acho que o tabu não entra em campo, mas vai ser um jogo muito importante para carimbos. A gente falava do Vitor Pereira, carimbos de validação para o Fernando Lázaro em relação a
o ambiente externo, não o ambiente interno, mas de fora para dentro, porque a gente já sabe como a gente está observando como o Fernando quer que o Corinthians se comporte nos jogos em casa. Isso está visível. Um time altamente propositivo, que tem a bola, a movimentação no ataque, figura do Watson na função de meio-campista, Guedes com o Yuri próximo, isso está muito claro. Agora, vai ser a primeira vez que o time titular, eu imagino que ele vai com o time titular, que o time titular mesmo vai jogar fora de casa, nos outros 2 jogos não foi o time principal, contra um adversário do mesmo nível em termos competitivos, né? E um Corinthians que não vem bem, a gente viu, estatisticamente fora de casa. Então, vai ser um teste interessante para ver como o Corinthians do Fernando Lázaro, o Corinthians principal, se comporta fora de casa contra um time como o São Paulo, como que as virtudes que a gente viu do Corinthians contra o Água Santa e contra o Guarani se mostram contra um adversário como esse, e como os defeitos que a gente viu nesses mesmos jogos vão surgir diante de um adversário melhor. Então, acho que para o Corinthians, o clássico ele é muito mais representativo do que para o São Paulo. O São Paulo do Rogério, a gente já sabe qual é. O Corinthians do Fernando Lázaro está começando a aparecer agora. Quero te ver sobre o jogo também, esse jogo de domingo. Eu fico um pouco preocupada sobre o São Paulo, na verdade, o resultado que isso pode causar dentro do Morumbi, porque na primeira exibição do São Paulo no ano, a torcida já imaginou que era uma extensão do ano passado, né? Então, assim, o Rogério, ele começa o ano já pressionado, porque a forma como o São Paulo terminou, e não foi nem que foi uma temporada ruim do São Paulo, porque para mim não foi, acho que o São Paulo ele conquistou coisas importantes, até em cima do que era expectativa, mas o torcedor, ele acaba o ano muito magoado, frustrado. O jogo de Córdoba mudou tudo, né? Exatamente, acaba frustrado, magoado. O próprio Rogério traz esse sentimento, né? E a maneira como o time se comportou depois que perde a final da Sul-Americana também mostrou isso, porque realmente baixou muito o emocional, o equilíbrio, o ambiente, enfim. Então acho que pro Rogério é uma resposta, porque não é aquele mesmo grupo. Ele tá com muitas peças novas, ele já perdeu gente importante, ele já vai ter que quebrar a cabeça naquilo que ele imagina para enfrentar o Corinthians dentro de casa. E já o Corinthians é praticamente o mesmo time, só que com um novo treinador. Ele já entra na condição de se defender um pouco mais, porque ele perde o Maicon e provavelmente entra o Rony. Então o Rony, a gente falou isso aqui ontem, né? Ele já entra com uma pegada um pouquinho mais defensiva. Mas vai ser interessante porque é um São Paulo do Rogério buscando uma velocidade que o time não teve no ano passado e ele cobrou isso. E é um Corinthians do Lázaro nessa expectativa. Como que se comporta fora de casa? Vai ter o mesmo aproveitamento ofensivo ou vai ter que segurar um pouco mais e apostar num contra-ataque? Então acho que é um jogo bem equilibrado na expectativa do que os técnicos precisam receber nesse momento da temporada. Na tarde desta quinta-feira, o Corinthians anunciou a renovação do contrato com o goleiro Carlos Miguel, de 24 anos, que se tornou o reserva imediato do Cássio na temporada passada. O contrato do atleta era válido somente até dezembro desse ano e foi prorrogado até o final de 2025. Com 2,4 metros de altura, ele é o segundo gigante corintiano, já que o título oficial de gigante do Corinthians vai ser sempre do Cássio. Fala, fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixe aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia. Carlos Miguel veio ao Timão em 2021 e veio de graça, uma vez que teve o seu vínculo encerrado com o Internacional. No começo, o goleirão foi contratado para ser uma terceira opção na posição, atrás de Cássio e de Matheus Donelli. Inclusive, o atleta não entrou em campo durante o seu primeiro ano na equipe. Ele estreou no Alvinegro Paulista apenas em meados de 2022, foi contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. O goleiro fez um jogo quase perfeito, passando muita segurança na vitória do Timão por 2-1 em pleno Mineirão. Carlos Miguel foi muito bem e teve uma nova chance em outubro diante do Atlético Paranaense, dessa vez na Neoquímica Arena. O Paredão teve mais um ótimo desempenho, fazendo grandes defesas e sem sentir o peso da camisa. Sua altura e envergadura também impressionaram. Então Carlos Miguel assumiu a função de reserva imediato do gigante Cássio, deixando Matheus Donelli, que ao contrário de Carlos Miguel passa muita insegurança e sente o peso da camisa, que realmente é muito pesada, como uma terceira opção para a meta corintiana. E aí, fiel, você acha que o Carlos Miguel pode seguir a mesma trajetória do Cássio? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai, Corinthians!